Então, como estava te dizendo, esse corretor me trouxe esse livro e eu passei a estudar aquilo e eu fiquei, te confesso, absolutamente surpreso de que existia uma entidade, uma empresa com aquela idade, 1835. 1837. Muito bom. Recordando que nessa época a previdência privada no Brasil não existia lei específica ainda, existia só a lei específica de seguro de vida, e começaram a existir no Brasil os Montepios. Montepio é originário, essa expressão Montepio é originária da igreja, que é Montepietà, né? Que na verdade eram ações da Igreja Católica no seu núcleo, na sua freguesia, no seu bairro, que juntava as pessoas para juntar algum dinheiro, que seria um pecúlio, para um infortúnio de um dos membros daquela comunidade. Essa é a origem da expressão Montepio. Essa entidade, Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, que nasceu em 1837, em plena minoridade do imperador Dom Pedro II, foi criada para ser, aspas, o INSS da coroa, Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, né? Ele era paraestatal, a entidade que oferecia pensões por morte de funcionários públicos. Ele perdeu essa condição semi-estatal na República e continua funcionando como uma entidade privada. E eu encontro essa entidade em 1969 e verifiquei o potencial daquilo, né? Nesse exato momento, eu já estava largando o GBOX, porque, para quem como você e eu temos memória da Revolução, ela estava entrando em 1970 muito desgastada. Então, aquela imagem, que era uma imagem muito poderosa, começaram a se fazer juízos de valor, etc. E eu percebi que estava na hora de vender outra coisa. E caiu na minha mão. Vou sempre recordar que eu sou um homem de muita sorte. É certo que eu ajudo um pouco a sorte, né? Mas caiu na minha mão essa coisa e eu me entendi que aquilo poderia ser uma coisa muito poderosa. E foi. Mudei o nome, né? O nome era muito comprido, né? Nós estamos aqui na Rua da Quitanda, não é? Na Quitanda 61 tem um prédio chamado Mongeral, né? Foi construído pelo Mongeral, hoje não é mais a sede, nada disso, mas é um prédio aqui na Rua da Quitanda. Muito bem. Organizei um processo de venda para funcionários públicos através do processo de desconto em folha, que fez um sucesso imenso, né? Negociou isso, que também... Isso claro, tem que ter muita negociação em torno disso. E que, novamente, organização de vendas, com muita tecnologia de vendas. Veja que não estamos falando de computador, não estou falando de telefone. O Brasil não tinha telefone, custava $5.000 uma linha, e você não conseguia instalar. Então, você que é originário de todo o processo de marketing direto, aquele momento era mala direta no limite. Marketing direto era mala direta no limite, um pouco de cupom, não é isso? E que no fim foi prejudicado também pela inflação. Mas enfim, quando eu digo tecnologia de vendas, um jovem hoje pode estar pensando no Facebook, ou no Twitter, ou na loja online. Não tinha nada disso. Era tecnologia mesmo de abordagem, de pedir indicações, de muito treinamento, etc. Teve um sucesso imenso. Quando, por volta de 1977, copiando o que havia acontecido nos Estados Unidos, as empresas de previdência privada nos Estados Unidos também não tinham lei própria, mas que foi criada a lei chamada ERISA, em 1975, e o Brasil começou a se organizar, eu participei desses movimentos, etc., para criar uma lei de previdência. Essa lei foi criada, a Lei 6435, em 1977. E aí eu entendi corretamente que eu tinha que fazer uma imigração. Eu tinha que deixar de ser vendedor, corretor, porque Augustus era uma corretora, e tinha que fazer dois movimentos. O primeiro movimento era deixar de ser vendedor para ser banqueiro do risco.
e que eu não tinha imagem de marca suficiente para navegar nesse oceano sozinho. Aí eu comprei uma participação acionária de 25% numa das empresas da Atlântica Boa Vista. O grande problema dessa entrevista, Pio, é que nós estamos falando de coisas muito antigas e os teus alunos não vão saber reconhecer do que se trata. Vão saber sim, porque isto eu acho que é a essência do conhecimento. Não é você seguir a regra, é se inspirar em que você é capaz de abandonar uma coisa que está funcionando, mas sabendo que ela vai parar de funcionar por vários motivos e ousar fazer essas aproximações. Mas aí, entendendo, portanto, que eu tinha que fazer uma imigração, comprei essa participação acionária de 25% na Mauá Companhia de Seguros Gerais, que era uma empresa do conglomerado Atlântica Boa Vista, já negociado com o Braguinha, na época, que era o presidente da companhia, que a gente ia transformar esta companhia na primeira empresa de previdência privada no Brasil, já no âmbito da nova lei. Já tinha saído a lei, saíram os regulamentos e nós fizemos uma sociedade que eu tinha 20%, aquela minha empresa Augustus, que era uma promotora e corretora, já passou a ser uma holding naquele momento, eu tinha 20% disso, Sul América tinha 40% e Atlântica Boa Vista tinha 40%. Novamente, Pio, estávamos partindo para um novo mundo, né, que era a previdência privada como a gente entende hoje, previdência privada aberta, fechada, planos de benefício definido, olhando para o longo prazo, etc. Também aí era um absoluto pioneirismo, na verdade, naquele momento. E ousadia, porque a inflação já estava sendo acelerada, né? Inflação alta, mas nesse momento o Brasil já tinha criado o instrumental de correção automática pelas ORTNs, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, que era um instrumento que absorvia o impacto da inflação. No tropo, não muito, mas absorvia. Muito bom. O sonho de consumo dessa empresa, que se instalou em São Paulo, na Avenida Paulista, era trazer o Bradesco para dentro. Porque Atlântica Boa Vista e Sul América eram parceiras do Bradesco na venda de seguro no balcão do banco. Havia uma troca de ações entre eles. O banco tinha ações da Atlântica, o banco tinha ações da Sul América e os dois também tinham ações. E tinha uma corretora de seguros, que era Bradescor, não é isso? Que era do banco, mas alimentada pelas duas seguradoras. Mas aconteceu o seguinte, que o seu Amador, da época, o presidente do Bradesco, não queria saber dessa coisa de previdência. E não estávamos conseguindo convencer o seu Amador. E eu não sabia por quê, mas eu descobri por quê. E que era o seguinte, o banco tinha comprado, há uns 10 anos atrás, o Banco INCO, Indústria e Comércio de Santa Catarina, que já tinha um fundo de pensão contábil, né, que chamava-se INCO-SAF. E o Bradesco comprou esse conjunto de coisas, sem conhecer bem que bicho era esse de INCO-SAF, só que o banco custou muito mais barato do que liquidar esse negócio de previdência chamado INCO-SAF. Então o Bradesco não queria nem escutar desse assunto, né? E eu entendi que eu tinha que vencer essa barreira. E eu pedi para o Braga, falei, Braga, deixa eu falar com o seu Amador, etc. O Braga, para quem o conhece bem, diz, ô garoto, tá, não se mete nisso, isso aqui é coisa de gente mais sabida, como eu, tal, mas deixa eu falar com o velho, tal. E eu falei com o seu Amador e consegui convencer. E eu continuo isso nos próximos 10 minutos.